porque é uma coisa que a gente, de fato, sempre falou muito a vida toda aqui no Brasil, o salário mínimo. E o salário mínimo para o ano que vem será de R$ 1.412. O reajuste passa a valer a partir de segunda-feira, dia 1º de 2024, 1º de janeiro de 2024. Pagamento, obviamente, o reflexo é para o mês de fevereiro. Ô Luiz Neto, o mínimo era de 1.302. Agora, um ajuste, aí um aumento de R$ 92. Complexo, né? Complexo porque, assim, a inflação vai comer solta. É verdade. É pouco? Você acha que é pouco? Não, é complexo porque, assim, Paulo, a questão, o salário ele tinha que ter se aumentado muito mais, né? A questão é que mas há outros reflexos, né? mas é sobre esse reflexo que eu tô falando. Esse aumento real aí, que não é real também no salário mínimo, ele vem acarretado de vários gastos e que o orçamento vai fechar negativo os gastos do governo em bilhões de reais, aproximadamente 200 bilhões de reais, por medidas que não têm um compromisso. Quando se aumenta o salário sem o compromisso de fato com a economia, né, a gente prejudica o empresário. O que acontece? Quando você prejudica o empresário, reduz as vagas de emprego. Quando se reduz a vaga de emprego, aumenta-se a informalidade e o desemprego. Então, cresceu porque nós... mas a empregabilidade cresceu no Brasil. Cresceu porque nós estamos numa outra linha, pós-pandemia, né? As empresas aquecendo novamente. Mas quando se sobe, sem ter a consciência, sem dar subsídios para isso, há um preço a ser pago. Eu acho que tem que sim que aumentar, mas eu acho que o atual governo tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade com as contas públicas. Porque sem responsabilidade nós vamos pagar o preço. Carlos Henrique, em 1 minuto também, aqui eu acho que é aquela uma, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se a gente levanta demais o salário mínimo, a gente, como o Neto falou, os empresários criam uma espécie de resistência, porque vai aumentar, obviamente, a folha salarial da empresa, o que não é bom, pensando em quem está querendo oferir lucro. Por outro lado, você também não faz com que o comércio não cresça, com que o dinheiro não circule menos dinheiro. Então aqui é sempre o salário mínimo para mim, é sempre aquela coisa. A gente gostaria que fosse mais, mas se for mais, uma parcela da população, que é o empresariado, não vai ficar satisfeito. Aí você também não altera o salário mínimo, você também não gira mais dinheiro no comércio. Aí a inflação, como o Neto falou, come quem ganha pouco, quem já ganha um salário mínimo e meio, não dá, de fato, nem para sobreviver direito. Se eu pensar que aluguéis estão na faixa aí, sei lá, de R$600 para lá, um aluguel que seja baixo. Esse é o grande problema. Eu tenho parentes, tias e avós que recebem um salário mínimo. E realmente eu vejo a condição deles e o que eles fazem com esse salário mínimo, o poder aquisitivo desse salário mínimo e dessa diferença, dessa agregação que até tem no decorrer dos anos, né? Ela é muito baixa. Vale lembrar que qualquer aumento, por exemplo, até do próprio ICMS, que aqui agora no governo do estado teve e tal, vai para o gás, para a energia, para a água, vai para os alimentos, vai para diversas coisas. E esse ganho aqui de 20, 30, 50, 80 reais, ele não consegue pagar nada. Essa semana eu fui aqui passear na roda gigante aqui, rapaz, com menos de 100 e poucos reais você não consegue fazer nada ali com a família, se você quiser fazer, né, colocar para sua família um momento de divertimento. Então é muito difícil, né? Para os empresários, então, quem tem 50, 100 colaboradores, qualquer diferença nisso aqui ainda reflete em INSS, em FGTS, né? E acaba ficando muito pesado. Obviamente eles vão gritar e eventualmente até, se subir muito, acabam tendo que demitir para poder ficar com poucos colaboradores e manter aquele custo fixo. Então é muito complicado, mas o poder efetivo de compra dessa diferença é muito pequeno. Ô Fernando Tupan, 1 minuto para você também. Rapaz, é um dilema, né? Antigamente eu achava tem que subir sim, o salário mínimo tem que ser lá no de cima. Só que você mexe com todos os setores da economia, né? Olha, Paulo Caetano, eu defendo um salário, não um salário mensal, mas um salário semanal, dividir o salário mensal, acabar com o FGTS e o FGTS incorporar ao salário, isso já dobraria o salário. E o mínimo que deveria ser mesmo, para você ver, ó, o Lula falou que ia fazer milagre, que ia dar R$5.000. Olha, 1.400 é um salário
vergonhoso e que mal você dá para sustentar. A família que vive com R$ 1.400 passa muitas dificuldades. Os idosos que vivem com R$ 1.400 precisam ter ajuda dos filhos ou dos netos, senão não conseguem pagar as suas contas e levar uma vida pelo menos decente. Sair, por exemplo, se você for hoje em qualquer restaurante aqui de Curitiba, meia boca é R$ 50 por cabeça, Paulo Caetano. Vamos lá, Ângelo Rigon, 1 minuto. Tá, só para dar um toque no Tupã, os 5 mil não foi de que ele prometeu de salário, não. Foi de isenção do imposto de renda, para quem ganha até um X. Então até 5 mil no caso. Basta ver o seguinte, pelo que eu entendi, que o pessoal quer que vote o Bolsonaro, que ficou 4 anos, e no governo dele, o salário mínimo teve uma perda de 1,2%. Nesse primeiro ano, contando agora o segundo que vai sair agora, no governo Lula, são mais de 6% de ganho, sem falar na cesta básica, que na época do Bolsonaro caiu mais de 24%, aumentou mais de 24%, e no do Lula diminuiu. Então nós vamos ter agora no ano que vem, no salário mínimo, um aumento de 3% acima da inflação. A gente discute, para servidor pode ter reajuste acima da inflação. Para o povão, não. Para o trabalhador que enfrenta o ônibus todos os dias para o serviço, não pode. É só para quem está lá no ar-condicionado? Não. O Lula está fazendo em 2 anos o que o Bolsonaro não fez em nenhum daqueles 4 anos. Ele não deu ganho real, pelo contrário, houve diminuição do valor do dinheiro para o trabalhador. Então, só temos a parabenizar, porque apesar de todos os problemas, ele está conseguindo dar reajuste acima da inflação, ganho real. E isso é que faz o comércio movimentar. É o salário mínimo que movimenta todo o comércio, não é o contrário.